Então, só o cliente mandar uma amostra pra gente que a gente consegue fazer a usinagem dessas portas. A gente tem muitas diferenças, às vezes, de nomenclatura de produto. Ah, pois é. Então, às vezes, ontem mesmo eu liguei para um cliente, eu falei um termo e ele não sabia o que era, porque era o que em outro país se utiliza, mas naquele país eles utilizam outro nome. Então, em termos de nomenclatura, a gente muda bastante de como eles chamam os produtos. Isso muda de país para país, alguns termos. E também, em produto, a gente tem um pouco a diferenciação de tamanho. Eles acabam usando uma porta um pouco mais baixa, normalmente. Aqui a gente tem um padrão de porta, né, de 2,10 de altura. Lá eles usam 2,05, 2 metros. Olha. Então, são portas um pouco mais baixas. Eles também gostam bastante de portas amadeiradas, que é algo que aqui a gente já não utiliza tanto, né? A principal diferença no produto, muitas vezes, não é a porta em si, mas as ferragens. Então, eles utilizam fechaduras de um padrão muito diferente do que a gente utiliza aqui no Brasil, que a gente nem encontra, muitas vezes, essas fechaduras aqui. E eles me mandam uma amostra e a gente consegue fazer a usinagem. Então, a gente não faz usinagem só das fechaduras do padrão que a gente utiliza aqui no Brasil. A gente consegue também fazer a usinagem dessas fechaduras, que são modelos bem diferentes, são máquinas, fechaduras digitais, muitas vezes, fechadura de hotel. Então, só o cliente mandar uma amostra pra gente que a gente consegue fazer a usinagem dessas portas. Eles sempre me enviam, às vezes eu trago de viagem umas fechaduras que são muito diferentes, que às vezes a gente olha e fala, meu Deus, nunca vi uma fechadura dessa, mas a gente consegue usinar, não tem problema, a gente consegue fazer a furação na porta para ele instalar essa fechadura lá na obra. Fez agora a obra de um hotel, e a gente fez aquelas portas que dão acesso a 2 quartos. Ai, sim. Então ela tem um batente só, mas abre 2 folhas para 2 quartos diferentes. Então foi um projeto bem diferente que a gente fez recentemente para um hotel, que aí tem esse acesso. Às vezes eu ia explicar para as pessoas, não, é uma porta que é um batente e tem 2 folhas. Eles olhavam para mim, meu Deus, como assim? Nossa. Mas aí quando a gente vê o projeto faz todo sentido, né? Para um hotel que é a comunicação de 2 quartos, que às vezes vai se hospedar uma família e pode ter acesso a 2 quartos. Então a gente fez essa porta aí específica para um hotel. Claro que é todo um estudo, a gente tem que fazer projeto, tem que ter todas as medidas, o cliente também tem que fornecer isso pra gente. Mas alguns projetos bem especiais que eles pedem a gente consegue atender.